Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a função concatenar. A função concatenar serve para juntar textos em uma única célula. Ela pode possuir de 1 a 255 parâmetros, sendo somente o primeiro parâmetro obrigatório. Para ficar mais fácil de entender, eu vou passar alguns exemplos. Então, para começar, igual concatenar, abre parênteses. O meu primeiro parâmetro é o texto 1, que é obrigatório. Os outros 254 são opcionais, vai depender do que você quer concatenar. Então eu posso digitar aqui o meu primeiro texto, lembrando que texto é sempre entre aspas duplas. Hoje, vou fechar esse primeiro texto, ponto e vírgula para informar um novo texto, entre aspas duplas também, ponto e vírgula, dia, ponto e vírgula, onde é que é hoje? Dia 28 de 2 de 2017. Então, depois que eu digitei todos os meus textos, eu fecho parênteses e dou Enter. Reparem que ele concatenou todos os meus textos, colocou em uma única célula, porém, todo o texto está junto, não tem uma separação entre as palavras. Por padrão, concatenar ele não insere espaço, ele simplesmente concatena o que você informar como parâmetros. Então, se eu quisesse espaço, eu teria que informar a cada texto um espaço, por exemplo. Nesse caso, ele informou aqui, eu deixei esse dia 28 de propósito, que eu poderia também adicionar um novo parâmetro aqui. Abre aspas duplas, espaço, fecha aspas duplas. E ponto e vírgula. Então, aí sim, ele iria inserir o espaço aqui em branco. Então, como eu falei, por padrão, não insere espaço em branco, simplesmente concatena o que você digitar. Para casos de número, você não precisa colocar entre aspas duplas. Então, por exemplo, igual concatenar. Então, 60 é um número. Eu vou colocar ponto e vírgula para digitar o próximo parâmetro. É um número. Então, ele concatenou 60 e o texto é um número com um espaço à esquerda. Poderia também utilizar essa função para concatenar conteúdo de outras células, por exemplo, concatenar. Então, eu quero que concatene o que está na célula B1 e C1. Então, eu utilizo ponto e vírgula para separar as minhas células. Fecho parênteses depois de digitar todos os meus parâmetros. Então, não trouxe nada porque eu não tenho nada preenchido nessas duas células. Então, vamos colocar um outro exemplo aqui também. 25 é outro número. Aqui ele retornou junto porque eu não dei um espaço aqui no começo, então eu poderia dar um espaço aqui. Aí ele considera aqui. Uma outra alternativa ao concatenar seria utilizar o e-comercial. Então, a mesma coisa que eu fiz com a função concatenar, eu posso fazer com o e-comercial. Então, é igual. Vou utilizar o mesmo exemplo acima, 25, na verdade, a célula B1. Para concatenar sem a função concatenar, é só utilizar o e-comercial. E-comercial e clica na outra célula. Então aqui ele realizou a concatenação das duas células. No caso de texto, é a mesma maneira. Então, teste. Então, fechando aspas duplas, o e-comercial. Eu vou colocar um espaço aqui, mas não precisaria fazer dessa maneira. Eu poderia digitar direto o próximo texto aqui, mas é só para ficar claro que eu posso fazer também. Então, eu estou concatenando um texto,
um espaço. Então, dou um Enter. Então, aqui ele ficou com o espaço. Note que ele ficou com 2 espaços aqui. Por quê? Eu utilizei um espaço aqui para concatenar. E também dei um espaço antes de começar o meu segundo texto. Então, eu vou tirar esse segundo aqui, só para demonstrar utilizando o e-comercial aqui, o espaço que foi definido aqui. Então, pronto, agora sim ficou com um espaço só. Vamos verificar se tem alguma informação importante para essa função. Creio que os detalhes eu já falei aqui. Tem uma informação para a utilização da função texto, quando você quer formatar um número, mas aí já foge da função concatenar. Em um próximo vídeo eu comento sobre essa função. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo.